Eu quero meditar um pouquinho com vocês nesta noite no Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, dos versículos 15 ao 21. João 6, 15 ao 21. E a leitura que eu vou fazer é na versão King James, então talvez dê um pouquinho de diferença com a Bíblia que você estiver acompanhando, mas nada muito diferente assim. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os, dizendo: "Sou eu, não temais." Então eles, de boa vontade, o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. E o tema desta meditação, dessa mensagem, é o ministério de Jesus Cristo, o ministério do nosso Senhor, o nosso Salvador. E nesse texto, nós vemos aqui que Jesus, ele percebe que há uma movimentação no sentido de fazer com que ele se tornasse rei, com que ele fosse proclamado o rei de Israel. E nós vamos entender isso se nós lermos o começo do capítulo 6, que fala da multiplicação dos pães. Então Jesus faz mais um de vários milagres maravilhosos. Jesus multiplica alguns poucos pães, 5 pães e 2 peixes, e ele alimenta milhares de pessoas, e crianças, e mulheres, e homens. E aquela multidão que estava faminta, depois de ver toda essa multiplicação de pães e peixe, e ver como Deus Pai estava com o Senhor Jesus Cristo, eles entendem que muito mais do que ter um coração agradecido, ou reconhecer que ele era um homem que fazia milagres, eles deveriam proclamá-lo rei. E Jesus então percebe essa movimentação em volta dele, e entendendo, e aí é onde entra um ponto muito importante dessa mensagem, entendendo com muita clareza a sua missão, o seu ministério para o qual ele veio a esse mundo, entendendo que ele não deveria ter sido proclamado rei, ele sai, ele deixa aquela multidão, e aqui o texto diz que ele retirou-se novamente sozinho para o monte. E geralmente quando Jesus ia ao monte, ele ia orar, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre esse ponto. Que Jesus era um homem convicto, um homem que sabia o porquê de estar aqui. Era um homem que sabia exatamente qual era a sua missão, qual era o seu ministério, qual era o propósito para o qual ele havia sido enviado a este mundo. Num outro texto, ele, falando acerca de si, ele diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, para evangelizar, para proclamar liberdade aos cativos, para curar enfermos." Então ele sabia muito bem para o que ele foi chamado. E com esta convicção, ele pôde então recusar um convite, uma projeção que queriam dar a ele, e ele entendeu que não era o momento para aquilo. Quantas vezes o mundo passou por guerras e ainda passará por guerras por causa de pessoas ou nações que querem tomar para si o poder, querem usurpar tronos e poderes, e por causa disso criam guerras, criam problemas terríveis,
porque querem ter um status acima daqueles que realmente lhes pertencem. Então é muito importante nós, sendo discípulos de Jesus, entendermos que é Ele quem nós devemos ter como modelo, e nesse modelo nós vemos alguém que não está preocupado com seu status. Não é o status que cumpre a missão. Não é o status que cumpre o propósito. Não é o status que multiplica os pães e os peixes. Não é o status que cura enfermos, que liberta cativos, que traz vista aos cegos, que traz a paz ao coração daqueles que estão aflitos. Então, nós precisamos entender isso, que nós não precisamos de status para cumprir o propósito para o qual nós somos chamados. Assim como o Senhor Jesus, Ele fez muitas coisas em tão pouco tempo, nós podemos fazer também na nossa vida, durante a nossa vida, independente do status que nós temos. O status mais importante que nós podemos ter, que eu e você podemos ter, é o status de discípulos do Senhor Jesus Cristo. Oxalá que nós tenhamos essa mesma convicção que o Senhor Jesus Cristo teve, e não nos deixemos levar pela influência da multidão, pela força da multidão, e nos entregar aos caprichos que muitas vezes estão ali escondidos no nosso coração. E o texto continua dizendo que, enquanto Jesus foi para o monte, os seus discípulos mais próximos pegaram o barco e foram rumo ao outro lado. Então Jesus vem até eles, e nesse momento em que ele está vindo, o mar está agitado. Um vento muito forte soprava ali, e o barco deles começa parece querer sucumbir. De repente eles olham e veem Jesus, mas não sabiam muito certo se era Jesus. E o texto diz, no versículo 19, quando eles haviam remado uma distância, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Esse texto tem também em outros evangelhos. Eles olham aquele homem, uma situação inusitada, um quadro inédito para eles, alguém andando sobre as águas, e no outro texto diz que eles acharam que era um fantasma. Por isso, todo o medo, aquela ansiedade, aquela adrenalina por causa da tempestade, e mais a visão que eles estavam tendo, a Bíblia diz que eles ficaram amedrontados. Mas Jesus deu a eles uma palavra que os tranquilizou, dizendo, sou eu, não temais. E eu quero deixar essa palavra para você, que essa palavra possa tocar fundo no seu coração. Talvez você esteja passando por uma tempestade, talvez você esteja passando por um momento que, figurativamente, não podemos dizer que é uma tempestade, mas é um momento difícil, é um momento que está incomodando a sua alma, incomodando o seu coração, um momento que está talvez trazendo perdas. Quantas pessoas perderam entes queridos? Quantas pessoas perderam amigos nessa pandemia? Talvez você pode estar passando por uma perda material, financeira, por uma perda no relacionamento. E isso está incomodando você, está entristecendo você, isso está machucando você. E talvez até mesmo provocando medo, o medo acerca do que virá depois dessa perda, o que virá após essa tempestade, o que virá após essa dor toda que você pode estar passando. Disse então Jesus, sou eu, não temais, não tema, porque o Senhor Jesus está com você. E se no seu coração você acha que existe alguma possibilidade de que Ele não esteja, convide-o para estar consigo hoje, convide-o para estar com a sua família, para estar com você onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, e creia que o estar de Jesus é muito mais do que a presença de alguém conosco no nosso dia a dia, até mesmo na nossa casa, na nossa família. Por mais importante que essas pessoas
possam ser. O estar de Jesus, o estar conosco, é um estar que nos tranquiliza, é um estar que produz em nós a paz que não somente nós, mas que a humanidade busca. O estar de Jesus é tranquilizador porque renova em nós a esperança. E a Bíblia diz que a esperança não desaponta. O estar de Jesus traz para nós a convicção de que somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Não temais. O que está causando medo em você? O que está incomodando o seu coração? E não importa, na verdade, o que seja, o que importa é o principal fato que nós estamos dizendo nesta noite. Não temais, porque Jesus está com você. Não temais, porque Jesus está convosco. Sou eu, disse Jesus. Jesus, ele quer estar conosco. Jesus, ele quer cear conosco. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele não quer estar conosco para fazer um volume, para ser mais um. Ele quer estar conosco para cear conosco. E a ceia significa comer, significa compartilhar, significa amar e ser amado, significa perdoar, significa gerar intimidade. E é isso que Jesus quer fazer com você, comigo nessa noite. Não tema. Sou eu, disse Jesus. Jesus quer que nós o recebamos em nossa casa. Jesus quer que nós o recebamos no nosso coração. Jesus quer que nós recebamos a sua palavra em nós. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz lá em João capítulo 6, 23, que aqueles que creem, ouvem a palavra dele e creem na palavra dele, têm a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Estar com Jesus significa termos a vida presente em nós, em nosso coração, no nosso meio, no meio em que estamos vivendo, mesmo em meio a tantas dificuldades. E o texto diz que Jesus os tranquilizou, dizendo, sou eu, não temas, ou não temais. E o versículo 21 diz que, então, de boa vontade, eles o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. Percebe a grandeza desse texto? Diz que depois que eles receberam Jesus, imediatamente eles chegaram no seu destino. Não significa que foi em alguns minutos, mas significa que eles chegaram num tempo razoável em que deveriam chegar e que aquela tempestade, aquele vento forte não foi um obstáculo, não foi um empecilho, um impedimento para que eles chegassem no lugar em que eles deveriam chegar. Todos nós temos os nossos projetos de vida. Todos nós temos os desejos de conquistas, o desejo de crescer no conhecimento, de crescer profissionalmente, de crescer nos relacionamentos, o desejo de comprar coisas, de ter coisas, que não é errado, desde que isso não seja uma ambição doentia, algo que realmente vem nos prejudicar. Mas, enfim, o fato é que nós queremos chegar em algum lugar, e não necessariamente literalmente falando, fisicamente falando. Mas nós queremos atingir os nossos alvos. E esse texto diz que quando Jesus entrou naquele barco, aquele vento forte não foi impedimento, mas imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. Onde você quer chegar? Qual é o projeto que você tem para você? E talvez não, certamente a melhor pergunta é:
Qual é o projeto que Deus tem para você? Qual é a intenção que você tem acerca da sua vida? E qual é a intenção de Deus na sua vida, na nossa vida? Qual é o propósito para o qual você e eu fomos chamados para esse reino, que é o reino de Deus, o reino de graça, o reino de luz? O fato é que, no propósito para o qual nós fomos chamados, a missão para a qual nós fomos chamados, inseridos, assim como Jesus veio cumprir a sua missão, nós somos também chamados para uma missão. E nessa missão indica em nós chegarmos a um ponto, a um alvo, a um lugar. E para chegarmos lá, nós precisamos que Jesus, de fato, esteja no nosso barco, esteja na nossa vida, esteja na nossa casa. E é muito comum as pessoas entenderem que porque trazem no seu corpo alguma marca, alguma tatuagem de uma cruz, ou uma joia com uma cruz, ou até mesmo faz parte de uma igreja, comunidade, uma denominação religiosa, um grupo religioso, achar que isso é suficiente para atingir o alvo, para cumprir com o propósito de Deus em sua vida. E isso não é verdade. Nós precisamos que o Senhor Jesus esteja não apenas historicamente em nós, conosco, mas esteja de fato e em verdade em nós, guiando, liderando, sendo o nosso mestre e nós o reconhecendo como o nosso mestre, o nosso guia, aquele que é o modelo para a nossa vida. Talvez a sua caminhada esteja muito difícil e Jesus nunca prometeu que seria fácil. Muito pelo contrário, ele nos avisou que seria difícil. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Portanto, nós passamos por muitas aflições e ainda passaremos por muitas aflições. Mas o que nos dá tranquilidade em meio às dificuldades é saber que o Senhor Jesus, estando conosco, estando na nossa vida, no nosso barco, mesmo em meio às tempestades, nós chegaremos aonde nós entendemos, sabemos que precisamos chegar. Você e eu podemos chegar a muitos lugares. Há muitos lugares, talvez lugares interessantíssimos, lugares bonitos, ricos, preciosos, e talvez até mesmo lugares em que muitos gostariam de estar e jamais chegarão ali. Mas o melhor lugar onde eu e você podemos estar, chegar e viver e conquistar é no centro da vontade do Pai. É no centro da vontade do Senhor. E estar no centro da vontade do Pai indica necessariamente, fundamentalmente, estar com Cristo, em Cristo e Ele em nós. E Ele em nós. Portanto, quais as decisões, quais as escolhas que você e eu precisamos fazer? Nossas escolhas devem estar baseadas na presença do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. As nossas decisões, as nossas conquistas, as nossas conversas, as nossas buscas, as intenções dos nossos corações, o conteúdo da nossa alma, o nosso viver diário deve ser um viver exclusivamente cristocêntrico, onde Cristo é o centro da nossa vida e desse centro é que flui a força, a energia, o conhecimento, a sabedoria, a direção para caminharmos em meio às lutas, em meio às dificuldades. O Senhor Jesus nos ama profundamente. O Senhor Jesus nos ama como nunca
ninguém nos amou. E Ele quer estar comigo, Ele quer estar com você que está aí ouvindo essa palavra. E eu quero mais uma vez convidá-lo a compartilhar esta live, desejando que todo esse conteúdo ele vai alcançar os corações de muitas pessoas que ainda ouvirão hoje, amanhã, talvez daqui meses à frente. E você pode, e não somente pode, mas deve ser um canal de bênção na vida de outras pessoas compartilhando esse vídeo. Ore, peça para que o Senhor ilumine você a pessoas que você deve enviar o link desta live. Mas de qualquer maneira, compartilhe nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que as pessoas serão, como você está sendo agora, abençoadas.